Bora falar agora sobre o Corinthians com duas informações importantes. A chance de o Timão ter um investidor para buscar reforços e um atacante estrangeiro que animou os dirigentes corintianos. Quero começar falando sobre esse atacante. Trata-se de Emiliano Gomes, uruguaio, 22 anos de idade, pertence ao Boston River, um time bem pequenininho do Uruguai. Ele foi sugerido ao Corinthians e deixou excelente impressão. As tratativas estão em andamento e existe otimismo de que o acordo possa ser sacramentado nos próximos dias. Atleta que disputou nessa temporada 19 partidas e tem 10 gols marcados, mesmo sendo um segundo atacante, jogador de lado de campo, média aproveitamento de gols bastante alto. Melhor momento da carreira dele, embora já tivesse feito números legais na temporada passada também pelo Boston River. E ele tem crescido de produção a ponto de ter sido convocado para a seleção uruguaia para a disputa de um amistoso na atual temporada. As tratativas existem e o Corinthians tenta fechar o mais rápido possível para reforçar seu sistema ofensivo. Vale a lembrança de que Facundo Bernal, o volante do Defensor, também é alvo corintiano, mas esse tem a concorrência do Fluminense, que tem causado maior dificuldade. Bora falar agora sobre um possível novo investidor. Você sabe que o Igor, que mexe com transportes lá no Rio Grande do Sul, tem feito uma série de aportes para ajudar o Augusto desde que o presidente foi eleito. Ele não é o único. Samir Carvalho contou que Marcos Sanches, que é vice-presidente da EMS Farmacêutica, o maior laboratório farmacêutico do Brasil, ele também tem ajudado o Corinthians. Eu fui atrás para entender como é que funciona essa situação. Durante a campanha eleitoral do Augusto, o Marcos colocou 4 milhões de reais para ajudar o Augusto nessa eleição. Ele foi eleito, desde então as partes tentam se acertar para ver como é que o Marcos recupera esse dinheiro. Uma das possibilidades é dele investir em jogadores jovens, principalmente para as categorias de base, e ficar com um percentual de olho numa venda futura. Isso está sendo debatido, está sendo discutido, mas você não deve esperar por reforços de peso, como Oscar, como Gabigol, como Roger Guedes, via Marcos Sanches. Esse cara tem muito dinheiro, só para vocês entenderem, ele está fazendo até 2025 um investimento de 35 milhões de euros na fábrica lá, da EMS lá na Sérvia. É alguém com muita grana, enorme capacidade financeira. Mas a ideia do Marcos não é trazer jogadores de renome. A ideia é investir em jogadores jovens que possam garantir uma venda futura interessante. Só para completar sobre o Corinthians, na terça-feira, 10 atletas da base estiveram treinando com um profissional. Nessa quarta-feira, outros 10 farão o mesmo. Faz parte desse processo de transição que tem sido comandado pelo Chicão, ex-jogador do Timão e ídolo do torcedor corintiano. E a saideira, o Fred Luz, de fato não será CEO, já está tudo certo, o Corinthians está contratando a Álvares Marçal, empresa da qual o Fred é sócio, para fazer uma consultoria e o Fred vai ser indicado por cuidar dessa parte. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fogo, e depois eu vou falar do Corinthians um pouquinho, porque eu preciso. Mas que fase que tá o Corinthians, Chico? Que fase? Não Caiu sei. da zona de rebaixamento. Que você... Vamos lá. Tá, tudo bem, vai. O que você tem do Corinthians aí, então? Vamos lá. É porque é difícil ele pegar o gol, essas coisas. Eu sei que é difícil. Vocês não têm culpa de nada, muito pelo contrário, vocês são monstros sagrados. Coloca os gols do Corinthians aí pra gente falar do Corinthians com o Chico, com o Pedro. Tem alguma informação do Corinthians, Pedro Ramiro? Olha, depois de 20 dias, o CEO assinou com o Corinthians. Fred Luz. Fred Luz. E ele não vai ser mais CEO. Ele vai ser um consultor do clube. A verdade, só o que ele fez em relação ao Balotelli, você pode ter certeza que ele já fez mais que todos aqueles que estão há 6 meses lá. Ele não deixou a contratação do Balotelli, o Fred Luz. Ele ficou 7 anos no Flamengo. Ele é um cara que vai tentar uma forma muito forte em relação àquilo que se tem de amadorismo no Corinthians e o Fred Luz, que por sinal o que o Corinthians mais precisa, luz. Tem dinheiro também. Ah, mas o time que arrecada 1 bilhão é só não gastar o dinheiro de uma maneira errada, né? É, pois é. Um cara que arrecada 1 bilhão, que vai ter 310 milhões agora do patrocinador Esporte da Sorte. Isso. Esporte da Sorte. Que vai ter quantos milhões em relação a TV? A TV? Em 5 anos, 1 bilhão e 100. 1 bilhão. Mas como é que as pessoas não podem tirar o dinheiro do Corinthians. As pessoas têm que usar o dinheiro do Corinthians de uma maneira inteligente. Foi o que ele fez e brilhantemente, ele e Fabinho, de não deixar o Balotelli vir para o Corinthians para gastar 3 milhões de euros por 1 ano. Vocês estão de brincadeira. Vamos, Capelanes narrando aí, grande João Paulo Capelanes, um monstro de repórter. Hoje ele estava de Renata Fã. Vocês viram? Eu vi um pouquinho.
Pega lá depois a foto dele lá, de Renato Tafã no jogo aberto. Qual a ideia, Veloso, Pedro e também Chico? Você ganha 2 jogos consecutivos que você não ganhava 600 dias, o que é uma vergonha. Absurdo. Absurdo, certo? Você traz o Alex Santana, que joga muito, né? Que a gente falou aqui. Você tem o Rodrigo Garro, que melhorou muito o aspecto dele de jogar mais à frente. Você pode ter a volta do Fagner. Você, acho que ele fez uma coisa muito importante, o Ramon Dias. Ele acertou a defesa com 3, 5, 8 caras marcando, certo? Tirou uma velocidade, que era o Wesley, deixou o Romero flutuando e o Yuri Alberto para tentar fazer os gols. Aonde você vê todas essas nuances em relação ao Corinthians, né? E que joga contra o Grêmio amanhã, acho que é 8 horas da noite. Tá demais, hein, garotinho? Nuances, fogo. Isso. Mas, enfim... O Cascão que mandou falar essa porra. Cascão mandou falar? Eu não sei. Foi bem. O que é nuance? As coisas aí que tá acontecendo, tudo. Meu Deus do céu, fui demais agora. Então, esse último jogo contra o Bahia, eu acho que foi um jogo importante porque ele... Jogou bem, né, Veloso? Tática. Ganhou bem e ele inovou. Fez um time diferente taticamente. Tirou o Wesley e colocou lá o Romero e também o Yuri na frente, botou 3 homens no meio de campo e 5, aquela linha de 5 atrás, né? Eu gostei, eu gosto desse esquema e funcionou muito bem. O André Ramalho entrou bem, com esse esquema ele dá mais liberdade para os laterais, se o Fagner entrar, vai ser beneficiado com isso, porque ele vai ter mais liberdade, e o Fagner é um jogador que na frente resolve muito, sempre dá boas assistências, tem um bom passe, tem um bom cruzamento, quando joga mais solto, sem ter tanta responsabilidade para voltar a formar a linha de 4. Então, eu acho que ele tem que manter esse esquema. Tem que deixar esse time começar a se entrosar, se entender dentro de campo. Tem os 3 atacantes, o número dos 3, igual a gente fez com o São Paulo, Santos aí. Vamos lá. O Roberto, olha os números do Roberto, que bom, cara. Tá bom? Roberto. É melhor que o do Caleri, por exemplo. Não, lógico que é, cara. Um dos melhores do futebol brasileiro, cara. Na temporada ele tem 15. Roberto, pensa. Raciocina. Sem rapidez. Não faça tudo rápido, que senão a gente cai. Tudo que a gente faz rápido, a não ser o Bolt, 100 metros, atletismo, não, pensa. A bola chegou, você respira. Olha, pensa. Você vai fazer 25 gols no ano, se você fizer isso. Escuta o que eu estou te falando. Bota os números lá de novo. Agora, se você quiser fazer o que você está fazendo, você vai tomar pau. 34 jogos, 14 gols e 3 assistências. Ótimo. 33 jogos, 9 gols e 4 assistências. Bom. Aí, Rodrigo Garro, em termos de gols, pouco. Mas é bom jogador. Dos 3, e esse trio, e aonde o Ramon Dias entendeu, colocou o Rodrigo Garro para flutuar e tem os 2 como atacante. O que você pensa, Pedro Ramiro? A tendência é que os 3 sejam mantidos no time. Porque assim, não adianta reclamar que o Romero, não tem qualidade. Tudo bem, pode não ter a qualidade que algumas pessoas esperam, mas ele faz gol. O Romero no ano passado salvou o Corinthians. O Romero no ano passado fez com que o Corinthians não caísse de divisão importante. Nesses 2 jogos foi ele também, ele foi decisivo. Aliás, ele fez o Cássio no ano passado. E nesses últimos jogos também, porque assim, o Corinthians não ganhava 2 seguidas, como você comentou, craque, há 624 dias. Eram 57 rodadas do Brasileirão. Pro tamanho que é vergonhoso, né? É vergonhoso. Para todos os treinadores que passaram, para todo mundo que passou, é uma vergonha. Exato, desde novembro de 2022. Então, a tendência é que o time seja mantido. E, craque, o Corinthians quer outros atacantes. 2 nomes são os mais avaliados. Eu falei do Vitor Roque ontem aqui. Isso. Vai falando do Talisca também? O Talisca Firmino. não. O Talisca hoje Firmino? não. Firmino não. E nem o Firmino. O Brian Rodrigues do América do México. Brian Rodrigues segue. Nome de cantor, né? É nome de cantor. Não é? O Brian lá, é o cara que canta lá. E o Gonzalo Plata, que tá no Al-Sadd do Catar. Minha mulher nasceu em São Gonçalo. São Gonçalo lá, é Gonçalo. Ele veio de lá. O problema do Gonzalo... O que é o problema dele? O problema do Gonzalo Plata é a plata. Que os caras ganham dólar lá, né? 12 milhões de dólares ele foi contratado pelo Al-Sadd. Esquece. Vamos lá. O que pensar desse Corinthians, Chico, na sua visão, desses últimos 2 jogos, de tudo que você está vendo, de tudo que você está narrando e que você está brilhantemente na GOAT. GOAT. É G-O-A-T no YouTube. G-O-A-T. G-O-A-T no YouTube. Você faz quem amanhã? Amanhã, Brasileirão Série B, Goiás e CRB.
Goiás e CRB para arrebentar a boca do balão com imagens. Vamos lá, Chico. O que você pensa do Corinthians? Ramon Dias, todo o problema, tanto tempo de jogar. A torcida que vai lotar amanhã o estádio, 43 mil pessoas, que é uma coisa impressionante. O torcedor do Corinthians, como ele é fiel. E ele é fiel mesmo. Olha, Neto, você curto e grosso aqui. Por favor. Igual você. Que fase que tá o Corinthians? Que fase? Eu acho que ajustou. Ajustou agora. Você acha? Acho que Deus abençoe. Acho que bons momentos agora vão Nossa, é aparecer possível, cara. daqui pra frente. Eu tô sofrendo, velho. Vão aparecer. Sinto isso. Nossa. Não sinto. Que fase tá o Corinthians? O Corinthians já ajustou daqui pra frente, cara. Vamos lá, Cascão, tem aí, você tem os gols do Yuri Alberto narrado aí, quais os gols que você tem aí? Você tem aí, vamos lá, dá pra saber, o que o Yuri Alberto pra você, nessa função de não ter o Wesley e ter o Romero, o que ele tem que ficar esperto pra tentar fazer gols e o Rodrigo Garro, Veloso? Bom, quando você tira um atacante, né, que é o caso do Wesley, que o Corinthians estava jogando com 3 homens de frente, né, o Wesley, o Yuri e o Romero. O time jogava mais em função dele. E agora muda um pouco, né? Só tem 2 atacantes e ele é um deles. E a gente viu a mudança na prática, que foi que ele deu assistência para o Romero. Verdade, é uma baita assistência. É uma hein? baita assistência. Então isso muda um pouco, porque ele vai ter que se movimentar mais, ocupar mais espaço. E também vai ter momentos em que ele vai ter que buscar o Romero para que o Romero defina as jogadas, né? É diferente da forma como vinha jogando. Mas o Yuri já mostrou nesse primeiro jogo aí contra o Bahia que dá para se adaptar bem também. É. A essa nova função e esse novo esquema do treinador. Aí, ó, o Souza tá de férias, né? É Maceió, Sozinha. Que isso. Souzinha tá em Maceió, tá fazendo muita falta, Souzinha. Um beijo no seu coração, você com os seus filhos aí em Maceió. Um beijo. Ah, que por sinal, sábado agora tem um jogo às 9 horas da noite. É a seleção do mundo contra em Aracaju, que é aniversário de Aracaju, que por sinal é Sergipe, né? E meu avô nasceu em Frei Paulo. E eu, Veloso e o Souza, vamos estar lá, Sidorf, Rivaldo, Adriano, Zete. Giovanni, Zete. É o Peixe. Vai o Peixe, Serjão. Então vai ser um evento incrível. Vocês aí de Aracaju, né? Um jogo que vai ser televisionado pela Band às 9 horas da noite. Eu, Veloso e o Souza vamos estar lá, só de estar do lado do Rivaldo, estar do lado do Giovanni, do Zete, do Sidorf, do Adriano, já é uma honra para todos nós, né? Então, sábado, 9 horas da noite, parabéns aí à cidade de Aracaju, que faz aniversário de uma maneira muito bonita. O que você pensa em relação ao Yuri Alberto, meu querido Pedro Ramiro? Em condições normais, o Yuri Alberto não seria titular do Corinthians hoje, pela situação. Se tivesse um banco de reservas, é bom, né? Condição normal que eu quero dizer... Santander, pô. E você tem quem na opção? O Pedro Raul, que é pior que o Yuri Alberto em qualidade. Tem Bamerindos o Corinthians. Assim... Cominde, Banespa, Nacional. Como é que esses bancos tudo que é banco pan-americano? Como é que os bancos quebraram e sumiram nesse mundo aí? A gente não pensa nisso, né? Exatamente. Por que será que quebraram tanto assim, né? Ah, terminando o banco... Agora, eu não vejo... Quem que tá no banco do Corinthians? Biro. Pedro Raul, Biro. O Giovanni melhorou. Aliás, no ano passado... Coronado, hein? O Duílio Coronado, hein? Duílio recusou uma proposta de quase 30 milhões de reais pelo Biro. Quem recusou? Duílio. Mentira isso aí. O Al-Sadd do Catar. Não, para, velho. Eu fui relembrar isso. Não é isso. mentira, isso é mentira, velho. Eu fui relembrar isso e eu falei, pô, mas 30 milhões... 30 milhão? Você tá vendendo... Pô, 30 milhões do Biro? 30 milhões. Ele não quis. O Al-Sadd do Catar. Parabéns, hein, Duílio? Tá enxergando muito, hein? Visão, hein? E acho que até se o Veloso. se o Corinthians... Eles devem ter pensado assim, ó, daqui 2 anos eu vendo por 15. É, por 15. É isso que vocês pensam. Vamos lá. Corinthians e Grêmio amanhã, seu palpite, Veloso. 1-1. Pra você. Corinthians Uma vez o 1-1. Corinthians pode ganhar na sua vida? Pode, já falei sobre isso. Tá. Corinthians vence 1-0. Vou de 1-1 também. Eu vou de 2-1 Corinthians, o Grêmio que ganhou o jogo agora, 2-0 contra o Vitória, se não estiver errado, lá em Caxias, que por sinal precisa arrumar o campo para os caras jogar futebol. E o Grêmio, meu irmão, pra vocês terem ideia, há mais de 80 dias sem jogar na arena. Sim. Olha a dificuldade que é pro